Vamos então começar o capítulo 10 em aprendizado. De retorno à casa, ele voltou para a casa da Margarida com indisfarçável estranheza. Reparei que o nosso instrutor, Gubo, não empreendia, não realizava qualquer ataque em defesa da doente querida. A jovem senhora, novamente metida no leito, semi-aniquilada, punha os olhos no ar vazio, absorvida de indefinível pavor. Um dos insensíveis magnetizadores presentes, a insinuação de Saldanha, quer dizer, a determinação, o mando de Saldanha, começou a aplicar energias perturbadoras ao longo dos olhos, torturando as fibras de sustentação. Então vamos lembrar que está o Saldanha ali, comandando aquele bando de obsessores, além dos 10 ovoides que estão ligados ali a ela. Nós vemos que 2 desses obsessores, eles são hipnotizadores, eles estão o tempo todo hipnotizando e manipulando os pensamentos, E aqui nós estamos vendo que eles estão atuando sobre os nervos ópticos, fazendo com que ela tenha visões, com que ela visualize as coisas que eles querem. Não somente o cristalino dos olhos, em ambos os órgãos visuais, denunciava fenômenos alucinatórios, mas também as artérias oculares revelavam-se sob fortes modificações. Então eles estavam ali comandando, hipnotizando a mente, comandando ali para que ela tivesse visões. Percebi a facilidade com que os seres perversos das sombras hipnotizam as suas vítimas, impondo-lhes os tormentos psíquicos que desejam. Então nós temos aquele grupo que hipnotiza a mente, esse que está ali comandando o cristalino, comandando os olhos. Então eles conseguem fazer com que o obsediado veja, sinta aquilo que eles querem. Grossas lágrimas banhavam o rosto da enferma, traduzindo-lhe as agitações interiores. Dilacerada, a mente aflita e sofredora tirannizava o coração que batia, acelerado, imprimindo graves alterações em todo o cosmo orgânico. Quer dizer, o corpo todo sendo debilitada por causa da influenciação na mente, nos olhos, na pressão sanguínea. Das complicadas operações sobre os olhos, o magnetizador passou a interessar-se pelas vias do equilíbrio e pelas células auditivas, carregando-as de substância escura, qual se estivesse doando combustível a um motor. Então, estavam colocando no ouvido, nós vamos ver aqui, que isso vai se misturar a linfa ao líquido que está dentro do ouvido, fazendo com que ela não tenha condições de se levantar, de andar. Então nós vamos continuar aqui. Margarida, ainda que o desejasse, agora não conseguiria erguer-se, porque eles estavam ali despejando aquele líquido escuro no ouvido dela. Compacta emissão de fluidos tóxicos misturava-se à linfa, que é o líquido que tem dentro do ouvido. A linfa dos canais semicirculares, que são essa linfa, são esses canais que mantêm o equilíbrio do corpo. Terminada a esquisita intervenção, Saldanha dispensou os terríveis colaboradores, à exceção da dupla que se incumbia do hipnotismo, alegando que havia serviço em outra parte da cidade. Então ele dispensou todos que estavam ali, menos a dupla do hipnotismo. Os outros ele colocou para trabalhar em outros lugares, comandados pelo Gregório. Outros casos aguardavam a legião de Gregório, e Margarida, no parecer do chefe de tortura, já recebera suficiente material de prostração, de enfraquecimento para 30 horas consecutivas. Então aquele trabalho que eles fizeram ali garantiriam para eles 30 horas consecutivas de perturbação, mal-estar,
né? Ela estaria ali sobre o domínio dos obsessores por 30 horas. Pouco a pouco esvaziou-se a casa, semelhante agora à desprezada colmeia de marimbondos vorazes. Contudo, aí permaneciam Saldanha, os 2 magnetizadores, nós 3, né, que é o Gúbio, o Eloy e o André, e a coleção de mentes em formas ovoides ligadas ao cérebro da senhora flagelada. A sós com o temível obsessor, Gúbio procurou sondar-lhe o íntimo discretamente. Aqui palavras do Gúbio, né? Sem dúvida que sua fidelidade, né? Ele está falando para o Saldanha, né? Então, sem dúvida que sua fidelidade, né? A fidelidade do Saldanha, aos compromissos assumidos, declarou o nosso orientador atencioso, é bastante significativo. E enquanto Saldanha sorria, envaidecidamente, continuou de olhar penetrante e doce. Né? O Gúbio continua ali com seu olhar penetrante e doce e continua falando, palavras do Gúbio. Que razões teriam conduzido Gregório a conferir-lhe tão delicada missão? O Saldanha responde, o ódio, meu amigo, o ódio, explicou o interpelado decidido. A senhora, né, acrescentou Gúbio, indicando a doente, não propriamente ela, mas ao pai, juiz sem alma que me devastou o lar. Faz 11 anos precisamente que a sentença cruel de um magistrado caiu sobre os meus descendentes, exterminando-os. E diante da expressão de real interesse que o nosso instrutor deixava perceber, o infeliz continuou. Então, logo abandonei o corpo físico, né, premido, pressionado por uma tuberculose galopante, revoltado com a pobreza que me lançara à extrema penúria, não pude afastar-me do ambiente doméstico. Ele desencarnou, mas continuou ali, né, na casa, junto aos familiares. Minha infortunada Iracema herdou-me um filho querido, a quem não pude legar qualquer recurso apreciado. Jorge e sua genitora, né, sua mãe, passaram desse modo a enfrentar dificuldades e aflições que não posso relembrar sem imensa angústia. Operário em rude serviço braçal, meu filho não conseguia sustentar dignamente a casa, definhando-se-lhe a mãezinha em padecimentos continuados e sofridos em silêncio. Ainda assim, Jorge contraiu núpcias, quer dizer, ele se casou, né? Muito cedo, com uma colega de trabalho, que a seu turno lhe deu uma filhinha atormentada e sofredora. A vida corria desesperadamente para o lar subalimentado e desprotegido, quando certo crime, constituído de roubo e assassínio, sobreveio na organização em que meu desventurado rapaz trabalhava, e toda a culpa, em face de circunstâncias complicadas, recaiu sobre ele, recaiu sobre Jorge, né, sobre o filho do Saldanha. Acompanhei-lhe a prisão imerecida e, sem qualquer recurso para ampará-lo, segui os interrogatórios infernais a que foi submetido, como se for homicida vulgar. Ora, eu, que me anexara aos parentes desde o instante horrível para mim da transição corporal, quer dizer, do desencarne, jamais me senti disposto à submissão. A experiência humana não me proporcionou tempo a estudos religiosos ou filosóficos. Habituei-me muito cedo à rebelião contra aqueles que gozam os benefícios do mundo em detrimento dos desfavorecidos da sorte, e reconhecendo que o túmulo não me revelara qualquer milagroso domínio, preferi a continuidade da vida
em meu escuro pardieiro, quer dizer, naquela casa, né, na casa da família, é um lugar sujo, né, pardieiro é um lugar sujo, onde a convivência de Iracema, por meio de profundos laços magnéticos, de algum modo me reconfortava. Assisti, por isso, com indescritível terror aos detestáveis acontecimentos. Humilhado na minha condição de homem invisível para os encarnados, visitei chefias e repartições, autoridades e guardas, tentando encontrar alguém que me auxiliasse a salvar Jorge, inocente. Identifiquei o verdadeiro criminoso, que ainda agora desfruta a posição social invejável, e tudo fiz sem resultado por clarear o processo desonroso. Meu filho sofreu todo o gênero de atrocidades morais e físicas, castigado por um delito que não cometeu. Desanimado por minha vez, de algo recolher de útil junto aos carrascos policiais que chegaram a improvisar fantásticas confissões da vítima, procurei o juiz da causa, na esperança de interferir beneficamente. O magistrado, porém, longe de aceitar minha inspiração que o convidava à justiça e à piedade, preferiu ouvir pareceres de amigos influentes na política dominante, que vivamente se interessavam pela indébita condenação, na ânsia de inocentar o verdadeiro criminoso. Saldanha fez pequeno intervalo, acentuando a expressão de profundo rancor, e prosseguiu. Descrever-lhe o que foi minha dor é alguma coisa de impraticável à capacidade verbal. Jorge recebeu dolorosa pena quando seu corpo vacilava sob maus tratos, e Irene, minha nora, conturbada pela necessidade e pelo infortúnio, esqueceu as obrigações de mãe, suicidando-se para imantar-se, para ligar-se ao espírito de meu pobre filho, já de si mesmo tão infeliz. Torturada pelos sucessos aflitivos, minha esposa desencarnou num catre de indigência, reunindo-se por sua vez ao angustiado casal. Quer dizer, então ele está preso, a esposa se suicidou, ficou ali, foi ficar junto a ele, na prisão. A mãe desencarnou de uma forma muito triste e também foi ficar junto ao filho que estava ali na prisão. Uma situação extremamente dolorosa e difícil. Minha neta, hoje menina e moça, mas ameaçada por incerto porvir, atende a serviço doméstico, aqui mesmo nesta casa, onde tresloucado irmão de Margarida, quer dizer, um louco, um irmão aloucado, enlouquecido, da Margarida, procura arrastá-la sutilmente a grave desvio moral. Então ele está dizendo que esse irmão da Margarida exerce um assédio sexual na menina que trabalha ali na casa como empregada doméstica. O juiz, que aqui preside a assembleia familiar, recebendo-me em sonho as promessas de vingança, buscou colocá-la junto aos próprios parentes, empenhado em reparar de algum modo o seu crime. No entanto, apesar disso, meu desforço, a minha vingança, não se fará menos enérgico. Surpreendido, notei
que o nosso orientador não ensaiava qualquer doutrinação. Então o André ficou surpreso que o Gubbio não tentou nenhuma doutrinação, não tentou falar de Jesus, não tentou fazer o Saldanha mudar o sentimento e o pensamento dele, né? O André está estranhando. O André que está falando aqui, continua o André, né? Pousando olhos cheios de simpatia no interlocutor, né, no Saldanha, murmurou apenas, né? Palavras do Gubbio. Realmente, a sementeira de dor é das que mais nos aflige. Encorajado pelo tom amigo daquela frase, Saldanha prosseguiu. Palavras do Saldanha agora. Muita gente convida-me à transformação espiritual, concitando-me, quer dizer, convocando-me ao perdão estéril. Não aceito, porém, qualquer alvitre desse jaez. Não aceito nada desse tipo. Eu não aceito nada que me coloque em termos de perdão, em termos de esquecer o que aconteceu. Meu desventurado Jorge, sobre a pressão mental de Irene, dilacerada, né, porque era suicida, e de Iracema, oprimida, né, não resistiu e perturbou-se. Enlouquecendo no cárcere, foi transferido da cela úmida para misérrimo hospício, onde mais se assemelha a um animal encurralado. Acredita, possa meu cérebro dispor de recursos para meditar em compaixão que não recebi de pessoa alguma? Só vem perguntando. Enquanto esses quadros permanecerem sob meus olhos, não abrirei minha alma a sugestões religiosas. Estou simplesmente diante da vida. A sepultura apenas derruba o muro da carne, porquanto nossas dores continuam tão vivas e tão contundentes quanto em outra época, quando suportávamos a caixa dos ossos. Foi nesse estado que o sacerdote Gregório me encontrou e agradou-se de minhas disposições íntimas. Necessitava de alguém de alma suficientemente endurecida para presidir a retirada técnica desta moça que ele deseja arrebatar devagarinho à existência terrestre, e louvou-me o ânimo firme. Quer dizer, a gente está vendo um eufemismo aqui, ele está usando palavras, né, para que retirada técnica desta moça, quer dizer, matar a moça, né? Ele é o que ele está dizendo aqui. Necessitava de alma suficientemente endurecida, né, para presidir a morte, né, para assassinar, para fazer com que a moça desencarnasse, né, e levou-me a ânimo firme. Nós vamos lembrar a conversa do Gregório com o Gubbio. Ele não quer aparecer, ele quer que a Margarida o tenha como salvador. Então, para ele foi muito bom encontrar o Saldanha ali, que tinha tanto ódio do juiz pelo que aconteceu com o filho, para que fosse uma pessoa que a Margarida não conhece. A hora que ela desencarnasse, ela estaria ali com algozes que ela não conhece, porque eles estão implantados ali, não tem nada a ver com ela, e ela vai, o plano do Gregório é que ela o tenha como salvador, para que ela fique junto a ele, né? Então, o ódio do Saldanha foi providencial para o Gregório, por isso que o Gregório colocou ali como chefe, né, da tortura. Quase sempre dispomos de servidores em massa para os cometimentos retificadores, para as realizações, né, retificadoras. Mas não é fácil encontrar um companheiro decidido a perseverar na vingança até o fim, com o mesmo ódio do princípio. Observou que eu lhe atendi a exigência e confiou-me a tarefa. São palavras do Saldanha, né? O Gregório viu que ele obedeceria a todas as exigências, obedeceria ao Gregório,
e confiou a ele a tarefa de ser ali o algoz da turba que estava ali obsediando a Margarida. Passeando colérico olhar pelos ângulos da Câmara de repouso, acentuou: todos aqui pagarão, todos. Palavras do Saldanha. Admirado, fitei Gúbio, que se mantinha imperturbável e silencioso. Perdão. Nós vemos que o André está estranhando, perdão, a atitude do Gúbio, né? Que não coloca nenhuma palavra, não tenta dissuadir o Saldanha do que ele está fazendo. Fora eu, e talvez me desbordasse em comentar, fora eu, quer dizer, se fosse eu, talvez me desbordasse em comentários extensos e tirânicos, com referência à lei do amor que nos governa os destinos. Reclamaria com ênfase a atenção do perseguidor para os ensinamentos de Jesus e, se possível, dobrar-lhe a língua indisciplinada e insolente, desaforada. O instrutor, contudo, o Gúbio, assim não procedeu. Sorriu mudo, buscando disfarçar a própria tristeza. Então a gente vê o André observando ali um sorriso, triste, aquele ar de tristeza do Gúbio. O Gúbio não falou nada. 2 ou 3 minutos rolaram longos entre nós. Mostrava o relógio 1/4 para meio-dia, quando alguns passos se fizeram ouvidos. É o médico, elucidou Saldanha com manifesta expressão de sarcasmo. Em vão, porém, procurará lesões e micróbios. Quer dizer, palavras do Saldanha, Em vão o médico vai procurar lesões, em vão o médico vai procurar micróbios, vai procurar a origem da doença. Não vai achar, porque é uma doença projetada ali pelos obsessores, e pela drenagem de forças e de energias que os ovoides estão realizando no corpo da Margarida. Quase no mesmo instante, um cavalheiro de idade madura penetrou o recinto em companhia de Gabriel, o esposo da vítima, o esposo da Margarida. Abeirou-se da enferma, afagou-a gentil e pronunciou algumas palavras de encorajamento. Margarida, em vão, buscou sorrir. Faltavam-lhe forças para tanto. Ela não tinha forças nem para sorrir. A conversação ia em meio, quando uma entidade evidentemente bem intencionada compareceu. Então eles estavam conversando ali, o Gabriel, o esposo da Margarida, com o médico, junto à Margarida, quando entrou ali uma entidade boa, um espírito bom. Viu-nos, quer dizer, viu o Gúbio, o André e o Eloy, e demonstrou compreender-nos a posição que eles estavam ali de tentar ajudar, porque fixou em nós cauteloso olhar, sem dizer palavra, acercando-se do médico, solicitamente, qual se lhe fora dedicado enfermeiro. Então nós vemos que esse espírito bom chegou e ficou ali próximo do médico, Então a gente vê que ele está ali, é um espírito que acompanha aquele médico, que ajuda o trabalho daquele médico. O especialista não parecia profundamente interessado no caso, mas ao auscultar Margarida, quer dizer, ao examinar Margarida, entregue a torpor inquietante, conversou com o marido da vítima de maneira superficial. Então, o médico não estava muito interessado no caso, mas na hora que ele começou a examiná-la, ele começou a conversar com o Gabriel, o marido da Margarida, de uma forma mais superficial. Declarou, falou o médico, que a jovem senhora, em sua opinião,
certamente se mantinha sob o império da epilepsia secundária e que, em última análise, se socorreria da colaboração de colegas eminentes para submetê-la a exames particularizado da lesão cérebro-meníngea, seguido possivelmente de intervenção cirúrgica aconselhável. No fundo, ele não sabe do que se trata, ele não o orgulho, né, do cientista, o orgulho do médico, ele está ali colocando alguma coisa para o marido, porque no fundo ele não sabe do que se trata. Em seguida, porém, observei que a entidade espiritual recém-chegada e que o assistia com desvelo pousou a destra, né, a mão direita, em sua fronte. A gente vê que aquela pessoa, aquele espírito bom que veio ali, que estava junto ao médico, ele pôs a mão direita na fronte do médico, né? Como se desejasse transmitir-lhe algum alvitre, alguma sugestão providencial. Então aquele espírito colocou a mão assim nos lóbulos frontais, né, do médico, para dar uma sugestão, para influenciar o médico. O médico relutou bastante, mas ao cabo de alguns minutos, constrangido por sugestão exterior que não saberia compreender, porque é aquele espírito, né, que está sugerindo, não saberia compreender exatamente, convidou Gabriel a um dos ângulos do quarto e lembrou: por que não tenta o espiritismo? Conheço ultimamente alguns casos intrincados que vão sendo resolvidos com êxito pela psicoterapia. E para não dar ideia de uma capitulação científica, quer dizer, de uma rendição, né, à ciência, uma rendição dele médico à ciência, ante o idealismo religioso, acrescentava: segundo sabemos hoje a saciedade, quer dizer, sabemos hoje a exaustão, a sugestão é uma força misteriosa, quase desconhecida. E é verdade, né? A sugestão, né, a hipnose, a influência é uma força muito grande, ainda até hoje, ainda desconhecida, né, que não se estuda o suficiente. O esposo da enferma recebeu o conselho com simpatia e perguntou: poderá orientar-me suficientemente? O psiquiatra recuou de algum modo e ponderou, né, com palavras do médico: bem, não disponho de maior trato com os expoentes do assunto, né, sobre o espiritismo. Todavia, segundo acredito, não terá dificuldades para experimentar. Não vai faltar lugar, não vai faltar, né, para você experimentar a situação. Logo após, deixou ali algumas indicações escritas relacionando drogas, injeções e dispôs-se a sair sob o riso escarninho, quer dizer, sob o riso sarcástico, né, gozador de Saldanha, que dominava amplamente a situação. Ele era o dono da situação, ele que comandava ali, né? Gúbio conversou qualquer coisa com o inquisitor desencarnado e em seguida dirigiu-se a mim esclarecendo. Quer dizer, o Gúbio trocou algumas palavras ali com o Saldanha, né, que é o chefe ali da Inquisição, né, da tortura ali para Margarida, e dirigiu-se ao André Luiz falando, palavras do Gúbio: André, combinamos que, para observações, deves seguir o médico. Para o André acompanhar o médico que estava saindo ali da casa, né? Dentro de algumas horas, porém, volta ao nosso posto. Ele acompanharia o médico por algum tempo e depois voltaria ali ao posto onde eles estão. Compreendi que o nosso orientador me proporcionava a recolta, né, a colheita de novos ensinamentos e acompanhei os especialistas em moléstias nervosas, cauteloso e contente. Então nós vemos aqui o André Luiz saindo ali da casa da Margarida, acompanhando o médico, né, que também saía, e aquele espírito bondoso que está ali acompanhando o médico.
Nós vamos continuar estudando, vamos continuar vendo o que acontece na segunda parte deste capítulo.